Êxodo capítulo 2, verso 1 e verso 2. Eu quero falar um pouco hoje sobre direções de Deus para o seu destino. Direções de Deus para o seu destino. É sobre isso que eu quero falar. Eu ia pregar uma outra palavra, mas hoje pela manhã, quando eu estava no meu devocional, Deus começou a falar algumas coisas comigo. Eu gosto muito de seguir as direções de Deus, ainda que eu tenha que refazer tudo o que eu fiz, porque demora para a gente preparar uma palavra. Mas quando Deus fala, tem que ter juízo para obedecer. Tem que ter juízo para obedecer. Êxodo capítulo 2, verso 1 e verso 2 diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Faraó, vendo que o povo de Israel começou a crescer muito e começou a multiplicar, diz que ele mandava matar os filhos homens que nasciam. Então todo filho homem que nascia, havia uma ordem no país que as crianças deveriam morrer. Apenas as filhas mulher deveriam sobreviver. A mãe de Moisés, quando concebeu ele, decidiu escondê-lo por 3 meses. Só que Moisés era a resposta de Deus para o povo. Você não pode esconder uma resposta de Deus. O povo de Israel, nesse tempo, começou a orar: Senhor, nos tira dessa escravidão, nos tira desse terror, nos tira das mãos do faraó. Inclusive a própria mãe de Moisés orava por isso: Senhor, me tira da escravidão, nos tira desse lugar. E ela estava escondendo o libertador. Não se esconde aquilo que Deus colocou na sua vida para te libertar. Não se esconde o que Deus te deu. Seja um dom, seja um talento, seja uma habilidade. O que Deus te deu, não dá para segurar. Porque se você segurar o que Deus te deu, você vai acabar matando o teu futuro. Então o que Deus coloca na nossa vida, precisa ser colocado para fora, precisa ser exposto. Ainda que não gostem de você, ainda que não acreditem em você, ainda que você se ache pequeno, ainda que você se ache falho, você tem que expor aquilo que Deus colocou aí dentro de você. Deus falou isso para mim. Lá no começo, Ele disse que estava triste comigo. E por quê? Porque eu estava escondendo algo que Ele me deu para me libertar. O dom que Deus me deu foi o dom que me libertou. O dom, a graça que Deus me deu, a habilidade que Ele colocou na minha vida, fez com que eu pisasse em vários lugares, fez que eu estivesse em várias nações, fez com que meus livros chegassem a muitas pessoas. Aquele livro Sonhos, que foi o primeiro que eu lancei pela editora, chegou a mais de 20 países já. Ou seja, tudo aconteceu quando o dom, o instinto veio para fora. Você não pode guardar aquilo que Deus te deu. Ainda que você ache que, puxa profeta, mas eu tentei colocar meu dom para fora e não deu em nada. Eu tentei colocar minha habilidade para fora, eu tentei começar um negócio, mas não deu certo. Bom, por vários anos Moisés não deu certo também. Já parou para pensar nisso? Que por vários anos Moisés não deu certo também? A gente pensa no negócio que não deu certo, na estratégia que não deu certo, no projeto que a gente pensou que era de Deus e que de repente não vingou aquele projeto. E Deus em todo o tempo estava dizendo: ei filho, eu estou nesse negócio, eu estou nesse projeto. Moisés vive por 3 meses escondido na casa. E quando eu pensei nisso, o Senhor me enviou para perguntar a você: o que está escondido na sua casa? O que está escondido na sua vida?
O que você escondeu aí? Por que você não está expondo para fora o que Deus colocou dentro de você? Você está com medo da concorrência lá fora? Você está com medo das adversidades que existem lá? Você está com medo da economia? Você está com medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar? Mas se Deus colocou algo em você, você vai ter que colocar isso para fora. Pode ser desafiador, pode ser difícil, pode lhe custar muitas coisas, mas o que Deus colocou na sua vida, o que Deus colocou na sua casa, você tem que colocar para fora. Mas como que Moisés vai ser nomeado, financiado ou descoberto se ele não for exposto? Como é que Deus vai honrar esse projeto? Como é que Deus vai honrar esse sonho? Como que Deus vai abrir as portas para essa empresa se ela não começar? Não esconda o que Deus colocou aí dentro de você. Não esconda o dom que Deus colocou dentro de você. Porque somos feridos, somos machucados pelas pessoas, e a nossa primeira ideia, o primeiro pensamento que vem é: eu vou esconder o que Deus me deu. Como é que você vai esconder o que Deus te deu? Você tem que entender que Deus é um Deus de movimentos. E aquilo que é levantado por Deus é sustentado por Deus. A mãe de Moisés estava escondendo o seu próprio libertador, porque às vezes a gente ora assim, a gente pede para Deus: Deus me dá uma luz, Deus me mostra um caminho, Deus me dá uma oportunidade. E o Senhor está dizendo: ei, eu já coloquei a oportunidade dentro da tua casa, eu já coloquei a bênção na tua vida, eu já te dei o que eu não dei para muitas pessoas. Ela estava escondendo exatamente por quem ela estava orando. Ela estava orando: Deus, me manda o libertador. Mas o libertador estava ali na casa dela. Você não está pedindo uma luz para Deus? Você não está pedindo uma direção? E se a direção já está contigo? Aí você diz: não pode. Como é que a direção vai estar comigo? Eu seria o primeiro a saber. Bem, nós não vemos as respostas de Deus na nossa vida. Temos dificuldade de ver as respostas de Deus. Temos dificuldade de ver o que Deus está nos mostrando. Sabe, enquanto você não entender algo que Deus está falando com você, Ele vai continuar sinalizando, Ele vai continuar mostrando para você. Nós temos que ser um pouco mais curiosos naquilo que Deus está querendo mostrar para nós. Você lembra que quando Moisés, ele estava no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro, trabalhando, trabalho de pecuarista, de repente ele vê uma sarça que não se consumia. Era normal no deserto as coisas pegar fogo, é normal até hoje, está muito seco por causa do sol, acaba pegando fogo. Só que Moisés notou que a sarça não se consumia. E quando ele chegou para ver, Deus falou com ele. Sabe, tem coisas que Deus nos mostra e que a gente não dá a atenção que deveria dar. Se Moisés não tivesse sido curioso para subir e ver aquela sarça que não se consumia, Deus não teria falado com ele. Tem coisas que Deus mostra para a gente e a gente não para ver um pouco mais profundo. Sabe, nós temos uma ideia superficial do que é aquilo, o porquê que Deus está permitindo que o carro quebre, porquê que Deus está permitindo que as coisas estraguem, porquê que Deus está permitindo que certa porta não se abra, porquê que Deus está permitindo com que haja certos reveses na nossa vida. Tudo isso podem ser sinais que Deus está querendo chamar a nossa atenção, e nós não estamos orando o suficiente, não estamos prestando atenção suficiente, porque estamos ocupados cuidando das ovelhas, estamos preocupados, sabe, com aquilo que é o nosso trabalho, com aquilo que nós achamos que é tudo que Deus tem para nós, sendo que Deus muitas vezes está querendo nos levar a ver esses lugares que pegam fogo, esses lugares que Deus está querendo chamar nossa atenção.
essas coisas que Deus está querendo chamar a nossa atenção. Sabe, Deus estava querendo chamar a atenção de Moisés. Diga para a pessoa que é ao seu lado: Deus quer chamar a tua atenção. Tem algo que Deus está querendo levar você para ver, porque lá Deus vai falar contigo. Sabe, quando coisas começam a acontecer muito frequentes na nossa vida, e que começam de alguma maneira a gente se perguntar: puxa, o que é isso? É que a gente trata normal aquilo que não é normal, mas tudo que foge de uma normalidade é Deus falando com você. Tudo que foge do natural, tudo que foi esquematizado e de repente dá errado, sabe, Deus está querendo falar com você. É a sua sarça que é a sarça que está queimando ali, é Deus te chamando para falar contigo algo ali. Entenda, aonde estiver pegando fogo, Deus quer que você vá lá, porque lá Ele vai falar com você. Onde está pegando fogo? Está pegando fogo aqui nessa área, então Deus quer falar alguma coisa comigo aqui. Você entende o que Deus está querendo falar conosco aqui hoje? Enquanto nós esperamos que as coisas venham de fora, elas vêm de dentro. Então a gente está sempre esperando que alguém nos ajude. Estamos esperando que alguém nos dê uma palavra. Estamos esperando que alguém lembre de nós. E há respostas que estão dentro de nós. Há indignações que você tem, que é Deus falando contigo. Há preocupações que você está, que é Deus falando contigo. Há ansiedades que você tem, que é Deus falando contigo. Você já parou, sabe, para chamar alguns sentimentos de revelação? Porque os especialistas dizem que nós temos que dar nome a algumas coisas que sentimos, a sentimentos. Bem, e o Espírito Santo, ele diz outra coisa. Ele diz: você precisa chamar alguns sentimentos de revelação. Alguns sentimentos que você tem, é Deus que está colocando em você. É Deus que está querendo chamar a sua atenção. E nós racionalizamos tudo. Queremos tornar normal aquilo que não é normal. Então você tem uma agitação dentro de você a respeito de uma pessoa, e você pensa: isso deve ser normal. E muitas vezes é o Espírito Santo dizendo: ei, tem um propósito relacionado a essa pessoa. Ou Deus está querendo te avisar de bem ou te avisar de mal, eu não sei. Mas eu sei que essa agitação, ela pode ter uma revelação. Então eu não posso dar nome a alguns sentimentos apenas por uma nomenclatura normal. Eu preciso entender também que são revelações. Sansão estava se preparando para enfrentar os filisteus. E sabe o que ele fez? Ele não pegou espada e escudo, ele não foi atrás de um exército. Ele pegou o que estava na mão dele, uma queixada de jumento. Pega o que está na tua mão. Pega o que está na tua mão, fica aí aguardando, fica aí esperando. Pega o que está na tua mão. Começa a fazer bolo para vender. Começa a construir casa para vender. Pega o que está na tua mão, pega o que tu sabe fazer. Porque com a unção de Deus, você vai conseguir vencer qualquer exército. Pega essa queixada para ir contra esse exército. Pega essa queixada, pega o que tu tem nas tuas mãos. Pega o que tu tem nas tuas mãos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: pega o que tu tem nas tuas mãos. Ah, Senhor, me dá livramento desse exército. Não, eu já estou contigo. Pega o que tu tem nas tuas mãos. Uma mulher está prestes a vender seu filho. Ela está endividada. E o profeta chega para ela e diz: use o pote de óleo que está na sua casa. E então há uma multiplicação. Usa o que tu tem dentro da tua casa. Sabe, instinto é sobre você descobrir, ou melhor, redescobrir o que você carrega.
Enquanto nós ficamos muitas vezes submissos a alguns sistemas, Deus está dizendo: ei, o que eu te dei é maior do que um sistema. O que eu te dei é maior do que o sistema, é maior, porque o que Deus nos dá, isso verdadeiramente influencia. É o que Deus nos dá que influencia. Não é o tanto que você faz de parte técnica, é o que Deus te dá que verdadeiramente influencia. O dom que Deus te deu, a graça que Ele te deu, a habilidade que Ele te deu, é isso que influencia. Sabe, eu tenho conversado com muitas pessoas e tenho dado dicas para elas de como elas podem romper, de como elas podem avançar, e todas elas dizem para mim assim: eu estou me preparando, eu estou organizando um estúdio para isso, eu estou organizando tal coisa para aquilo, e eu quando eu ouço isso, eu creio que é importante. Hoje eu tenho tudo isso, eu tenho 3 estúdios hoje, então eu entendo que isso é importante, mas quando eu comecei era só um celular, e a parede de um banheiro, sabe? Ainda que eu acredite que sim, precisa de bons equipamentos, sim, precisa de bons estúdios, sim, precisa do melhor aqui dessa terra, sabe? Quando existe uma graça de Deus sobre a sua vida, é aquela graça que vai influenciar. Então às vezes a gente fica procurando um monte de coisa para começar, e Deus diz assim: ei, pega a queixada de jumento, pega o que tu tem nas tuas mãos e começa. Pega o que eu já te dei para começar, porque isso é suficiente para você romper, isso é suficiente para você, sabe, ir contra um sistema, isso é suficiente para você fazer proezas. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ele me disse uma coisa, sabe, quando eu participava de torneios, é coisa mais incrível, a capacidade do ser humano de superar os limites. Ele disse que, sabe, ele via em muitos torneios que ele participava, ele via pessoas assim totalmente improváveis, mas que quando elas eram submetidas a uma pressão muito grande dentro do jogo, essas pessoas se transformavam. Essas pessoas conseguiam fazer muito além dos treinos, faziam coisas assim que os talentosos não conseguiam fazer. E daí ele me disse assim para mim: Vinícius, eu aprendi que o homem, quando ele é submetido a uma grande pressão, ele consegue se superar. Bem, levando isso para o reino do Espírito, querido, quanto mais pressão houver em cima de você, mais óleo vai escorrer. Mais óleo, mais graça, mais favor. Por que a Bíblia diz que no campo de batalha Davi fazia proezas, ele se destacava do meio de todos? É porque lá no campo de batalha, sabe, ele descobria aquilo que estava nele, e aquilo que estava nele, ele usava aquilo que estava nele para irromper contra os seus adversários. Nós temos que começar a descobrir, a olhar mais para dentro, aquilo que Deus colocou dentro de nós, o potencial que Ele colocou dentro de nós, a capacidade de superar problemas, a capacidade de passar por fraturas emocionais, por dores internas, por dificuldades em relação ao passado. Nós temos que começar a perceber as coisas que Deus coloca dentro de nós, que são capazes de fazer com que você faça proezas. Aí as pessoas vão olhar para você e vão perguntar assim: como que ela consegue se levantar toda manhã, diante de toda a perda, diante de tanta dificuldade, diante de tanta coisa que dá contra ela? Bem, essa é a capacidade interna que o Espírito Santo está colocando dentro de você, para romper, para avançar, para não ficar estagnado. Para muitos, a sua visão é como se eles fossem vermes. Mas você tem que entender que quando você acredita que Deus colocou algo dentro de você, por mais que você esteja dentro de um casulo, aquilo que está dentro de você está querendo irromper. Eu acredito que Deus fala conosco através da natureza. Olha para o casulo, olha para o verme que está dentro do casulo, e logo as asas começam a sair, e ele começa a sair daquele casulo, e aquilo que era impossível de acontecer, de sair, sabe, de uma configuração, começa a transformar totalmente, e aquela borboleta,
ela começa a voar, e alcançar voos altos, e a tocar os céus. Bem, isso é Deus falando conosco, através da natureza. Deus colocou algo muito grande aí dentro de você, e Deus vai lhe dar asas, quando você permitir que aquilo que Ele colocou dentro de você saia para fora. Você vai ter que se libertar dos medos, você vai ter que se libertar das rejeições, você vai ter que se libertar dos traumas, você vai ter que se libertar da vergonha, você vai ter que se libertar da timidez. Mas quando tudo isso se romper dentro de você, então vai vir aquela borboleta. A inveja é a concorrência que vem de algo que não identificamos em nós. Sabe, você cuida tanto a vida dos outros, fica observando a vida dos outros, fica cuidando da vida dos outros, mas não vê a grandeza que está na sua. Seu foco está quebrado, porque você está distraído com a vida de outras pessoas. Você tem que se focar naquilo que Deus te deu, naquilo que Ele colocou dentro da sua vida. Pare de ficar observando a vida dos outros, de perder tempo com isso. Isso não vai levar você a lugar algum. Admire a vida das pessoas, copie as coisas boas, mas viva a sua vida e viva com intensidade aquilo que Deus colocou na sua vida. Não, mas o que dá certo para o outro, às vezes não dá certo para mim, porque eu tenho que descobrir qual que é o veio de revelação que flui de dentro de mim, o que Deus colocou dentro de mim. E eu não tenho dúvida de uma coisa: Deus, Ele colocou algo grande na vida de cada um que está aqui. O Eterno projetou isso antes de você vir a esse mundo. Às vezes você tem coisas dentro de você, e elas estão na casa, e elas estão escondidas à vista do mundo inteiro. Mas o que Deus coloca dentro tem que vir para fora. O que Deus coloca aqui dentro tem que vir para fora. Você sabe por que você não rompeu ainda? É porque o que está aqui dentro não veio para fora ainda. Porque a partir do momento que o que Deus colocou aqui dentro vir para fora, isso vai se transformar em algo lucrativo, vai se transformar numa provisão, vai se transformar num milagre, vai se transformar em uma bênção na vida de pessoas. E para expor o que você tem que acreditar no que Ele colocou dentro de você. E esse é o nosso problema: não acreditamos no que Deus coloca dentro de nós. Diga para a pessoa que está ao seu lado: enquanto você não acreditar que você é um receptáculo de algo muito precioso, você não está pronto para derramar. Você tem que começar a acreditar. E um detalhe, querido, isso não é conversa assim positiva, não. Eu estou falando de uma verdade, de uma realidade. Você tem algo maior dentro de você que foi colocado pelo próprio Deus. O nome de Moisés, você sabe o que significa o nome Moisés? O nome Moisés significa tirado das águas, mas tem uma outra tradução que diz que o nome de Moisés significa desenhado, desenhado para fora. E se Deus te desenhou para coisas maiores, daquelas que você está fazendo, e se algumas inconstâncias que vêm a você, e algumas coisas que às vezes deixa você em crise, sabe, literalmente em crise, que às vezes você não sabe nem quem você é, ou o que você está fazendo, e se tudo isso for, na verdade, Deus querendo mostrar para você que existe um desenho para fora maior do que o que você está mostrando. E se o desenho de Deus para você for maior, a Bíblia diz que para salvar a vida do filho, a mãe de Moisés e a irmã dele colocaram ele dentro de um cesto e o colocaram no rio, porque elas sabiam que as donzelas do faraó e a filha do faraó, junto com outras mulheres, se banhavam mais à frente, e ela então colocou ali, com o objetivo de uma daquelas mulheres ali poder ter um filho, ou eu não sei o que passou na cabeça dela, mas eu entendo uma coisa: aquela mulher tomou uma decisão muito arriscada, mas ela tomou uma decisão certa. Está na hora de colocar o libertador nas mãos de Deus e deixar com que ele flua. Está na hora de deixar o meu dom fluir, está na hora de deixar a graça que Deus me deu fluir, está na hora de deixar aquilo que Deus colocou como influência na minha vida realmente romper, avançar.
chegar até a vida de outras pessoas, e foi o que aconteceu. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: você foi desenhado para coisas maiores. Moisés não foi só tirado das águas, ele foi tirado para fora. Ele foi tirado da obscuridade, ele foi tirado, sabe, daquilo que o mantinha na escuridão, aquilo que o mantinha escondido. Há pessoas que estão sendo mantidas escondidas aqui, e que precisam de alguma maneira entender que foram configurados para fora. E talvez o que você pense até hoje, sabe, não, eu já estou realizando um pouco, eu já estou concretizando algumas coisas, e Deus diz: eu desenhei você para fora. Eu desenhei você para coisas maiores. Eu desenhei você para coisas maiores. Sabe, Moisés não sabia naquele momento tudo aquilo que ele iria passar. Mas Moisés, ele se criou, sabe, como um filho de um grande imperador. Ele era tido como filho na mesa do rei, até que ele acabou cometendo uma atrocidade. Ele matou um egípcio, quando ele viu um egípcio espancando um hebreu, e ele teve que fugir. Ele foi para o deserto, e ali Moisés tenta reconstruir a sua vida. Ele conhece a sua esposa, a 7ª filha de um homem chamado Jetro, que era um sacerdote, era um homem riquíssimo também, e estava ali, como seus outros, talvez, cunhados ou cunhadas, trabalhando a vida comum. Ficou 40 anos no deserto. Então 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto. E ele pensou: é tudo que Deus reservou para a minha vida. Por que às vezes nós pensamos isso? Que já chegamos ao fim das coisas. Por que nós pensamos, sabe, que não tem nada mais? É que nós fazemos nossos planos baseados nos nossos resultados anteriores. Nós fazemos projeções, dado aquilo que já se passou. Mas se eu trazer para uma projeção, sabe, o que aconteceria na minha vida de 5, 6 anos para cá, lá de trás, sabe, as projeções não seriam as melhores do mundo. Mas houve um momento, sabe, que a projeção da minha vida estava assim, indo devagarinho, assim, depois baixava, sabe, estava muito devagarinho. Mas daí eu comecei a colocar para fora aquilo que Deus colocou. E quando isso aconteceu, o gráfico da minha vida, sabe, não foi assim, foi assim. O que eu venho dizer para você? Que talvez hoje a projeção da tua empresa esteja bem assim, que nem a minha vida era. Sabe, tudo devagarinho, tudo devagar. Talvez hoje, sabe, as coisas estejam bem complicadas, então às vezes dá umas baixadas, às vezes levanta um pouquinho. Mas a partir do momento que você colocar para fora aquilo que Deus colocou em você, uma ideia, uma estratégia, sabe, um dom, um talento, a partir do momento que você receber uma palavra de Deus para a sua vida, que você conseguir descobrir aquilo que Deus colocou em você, querido, talvez o crescimento da tua empresa faça isso. Não há limites, sabe, não há limites. Não há limites quando você está sendo impulsionado por Deus. Sabe, quando está sendo impulsionado por Deus, não há limites. E eu venho aqui hoje dizer exatamente isso para você. Não há limites para aquilo que Deus colocou na tua vida. Creia nas promessas, porque as promessas são propulsoras de futuro. As promessas estão ali, mas você tem que crer nelas. Você tem que crer nelas. Eu entendo uma coisa, que as promessas são como motores a combustão. As promessas, sabe, quanto mais promessas você receber de Deus, e mais promessas você crer, sabe, essas promessas, elas vão aumentando os motores da tua vida, os motores do teu caminho. Mas a partir do momento que você recebe uma palavra de Deus, você recebe o combustível para colocar nesses motores. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: quando Deus está na sua vida, quando você tem uma palavra de Deus, uma palavra de rompimento, você consegue quebrar qualquer coisa que mantinha você preso.
Sabe por que você não tem que ter morada certa nessa terra? Por causa do mais de Deus. Você não pode ter morada certa nessa terra por causa do mais de Deus. E olhando para a vida de Moisés eu entendi isso. Eu acho uma brincadeira em termos, porque o nome de Moisés significa puxado para fora, tirado das águas, configurado para fora. Mas ele foi, primeiro, puxado para fora do útero, depois puxado para fora da água, depois puxado para fora do palácio, e depois puxado para fora do deserto. O que eu estou dizendo para você? É que quando Deus tem um destino para a vida de uma pessoa, quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, Deus faz as suas movimentações. Olha quantas... Coloca isso num caderno e faz as movimentações para você ver quantas coisas acontecem na vida. Sabe, você está aqui e daqui a pouco está lá, e eu nasci numa cidade e fui parar em outra, e depois conheci Jesus em outra, e depois servi noutra, e depois eu fui para outra. O que eu entendo disso? Eu entendo que para Deus realizar aquilo que Ele quer realizar na nossa vida, nós precisamos ser adaptáveis aos movimentos de Deus na nossa vida, às mudanças do Espírito, às movimentações que Ele vai fazer na nossa vida. A vida é Deus chamando você para fora continuamente. É como se Ele dissesse: eu não quero você numa zona de conforto, eu não quero você, está bom aí nesse lugar? Sim, mas eu tenho coisas melhores, eu tenho coisas maiores. O medo é um paralisador, o medo é o bloqueador dos planos divinos na sua vida.